Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos compreender como identificar se duas famílias de curvas integrais elas são trajetórias ortogonais. Então, para isso, a ideia é nós observarmos se os entes matemáticos de uma dessas famílias se cortarem na medida de 90 graus para com os entes matemáticos da outra família. Ou seja, quando eu conseguir essa propriedade entre os coeficientes angulares que vão se cortar na medida de 90 graus, então eu tenho trajetórias ortogonais. A ideia, pessoal, é o seguinte, é nós observarmos, primeiramente, sem resolver, geometricamente essa definição. Vamos pegar esse exemplo aqui. Eu tenho uma família de parábolas dada por y² igual a 4px. Lembrando aqui que esse p ele é uma constante arbitrária. Então, vejam bem, se eu pegar esta família, que vocês estão observando aqui, e derivar, eu tenho como identificar o coeficiente angular, um certo dy dx. É claro que aqui vai aparecer esse p como constante. Só que nesta curva, eu consigo identificar quem é o p. No caso aqui é y² sobre 4x, né? Então, este p ele tem que ser substituído dentro da derivada que você identificar aqui. Ok? Então, você deriva. É claro que esse dy dx vai ficar em função de x e de p, só que esse p você consegue substituir a partir dessa ideia que eu acabei de falar. Ok, pessoal? Mas para que a gente faz isso? Justamente porque a resolução é você identificar primeiramente o coeficiente angular, que seria o dy dx aqui, e usar uma propriedade da geometria. Na verdade, uma propriedade dentro da geometria analítica, que diz o seguinte: toda vez que você tem o produto entre coeficientes angulares que é igual a -1, é porque o ângulo entre essas retas é de 90 graus. Então, o que isso significa dentro da definição de trajetórias ortogonais? Significa dizer que os entes matemáticos dessa família, no caso aqui família de parábolas, vão cortar todos os entes matemáticos da outra família, que no caso aqui é a família de elipses, na medida de 90 graus. Ou seja, como vocês estão observando geometricamente aqui, essa família de parábolas tem uma tangente cujo produto entre o coeficiente angular da outra família é igual a -1. Então, se eu tiver esse coeficiente angular aqui, eu derivo, identifico o dy dx, que é o meu coeficiente angular, e acho o outro coeficiente angular da outra curva. No caso aqui, se eu fosse fazer, seria a família de elipses. Ok, pessoal? Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte, para dar um entendimento melhor, eu vou pegar um outro exemplo, tá? Que seria aqui, no caso, essa curva. X menos k ao quadrado mais y ao quadrado igual a k ao quadrado. Ok? Então, eu quero determinar as trajetórias ortogonais dessa família. Vejam bem, pessoal. Olha o que a gente está observando aqui. Isso aqui representa uma família de circunferências, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Conforme que foi explicado anteriormente, derivo, né? A partir do momento que eu derivo, eu encontro quem? O dy dx, que é k menos x sobre y. Pode derivar aqui em relação a x que você vai encontrar esse coeficiente angular. Lembra que eu falei que você tem que identificar a constante aqui dentro para substituir aqui? Pois é. Então, vamos lá. Vamos identificar a constante dentro dessa equação. Fazendo as contas nesta equação, nós vamos isolar o y², que é dada por essa expressão, procedendo aqui de forma analítica e isolando o valor de k, você vai encontrar quem? x² mais y² sobre 2x. Ou seja, este k que nós estávamos precisando para substituir dentro desta derivada, que é o coeficiente angular daquela família dada, desta família aqui. Ok? Então, pessoal, é o seguinte, a partir do momento que eu encontro esse coeficiente angular, eu tenho condições de achar o coeficiente angular da outra família por meio deste coeficiente angular. Então, vamos lá.
Como é que eu faço? Observe. Aqui, né, eu estou ainda apresentando aqui a substituição da constante arbitrária que eu falei, dentro desse primeiro coeficiente angular da família dada. Substituí, resolvi, arrumei e encontrei essa expressão, ou seja, este coeficiente angular aqui, com a substituição da constante arbitrária. A partir daí, pessoal, eu faço o seguinte. Lembra da propriedade da geometria analítica? Você encontra outro coeficiente angular, que eu vou usar aqui a mesma notação, cujo produto com este coeficiente angular dá igual a menos 1. Quem é? É o inverso simétrico daqui, né? Se você pegar o inverso simétrico, você vai encontrar o produto deste para com este dá igual a menos 1. Pode fazer que dá. Mas olha só o que nós acabamos de obter aqui. Nós encontramos uma equação homogênea, pessoal. E essa equação diferencial homogênea tem um processo de resolução que a gente já viu. Vamos lá? O que eu faço? Pego y igual a x vezes t, derivo e substituo na equação. Vejam bem, aqui, nessa implicação, eu não apresentei a solução. Eu já dei a resposta. Então, vocês façam aí como exercício, que vocês vão encontrar y igual a c vezes x ao quadrado mais y ao quadrado. E considere 1 sobre c como sendo 2b. Por que isso? Justamente para nós encontrarmos a solução de uma forma muito melhor em relação ao seu aspecto. Vejam bem, fazendo os procedimentos, considerando essa constante, nós vamos encontrar essa expressão aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2b vezes y igual a 0. Observe que nessa expressão aqui, pessoal, ó, eu tenho condição de completar o quadrado. Então, vamos lá? Mas antes de completar o quadrado, eu vou relembrar. Nós encontramos uma equação diferencial homogênea, cuja substituição pela sua derivação, nós vamos encontrar, por esse procedimento, a solução geral da equação, considerando 2b igual a 1 sobre c. Este resultado, nessa consideração de 2b igual a 1 sobre c, que seria a constante arbitrária, eu encontro, acrescentando b ao quadrado em ambos os membros, para completar o quadrado que eu havia falado, nós encontramos essa expressão aqui, ó. O que isso sugere? Y menos b ao quadrado. Então, isso é a solução geral daquela equação diferencial homogênea que me dá uma família de circunferências, ou seja, essas trajetórias ortogonais são duas famílias de curvas que se cortam na medida de 90 graus, pela definição, ou seja, os entes matemáticos daquela família dada cortam todos os entes matemáticos dessa família, que aqui também coincidiu de ser família de curvas, né, integrais como sendo circunferências, e que vão representar, então, trajetórias ortogonais por preservar essa propriedade. Beleza, pessoal? Então, espero que tenha ajudado a definição, né, das trajetórias ortogonais e até a nossa próxima videoaula, que a gente vai mostrar geometricamente esse exemplo no GeoGebra. Ok, pessoal? Obrigada!